Agora iniciamos uma análise, revisão e aprofundamento aí da organização administrativa do Estado. Vamos tratar aí da administração direta, indireta, desconcentração, descentralização, com base aí na análise das questões do CESP. Então são questões de certo ou errado. Comigo na tela, o tema Organização Administrativa do Estado, exercício, questão número 1. Os consórcios públicos devem seguir os mesmos limites aplicáveis aos órgãos e às entidades da administração pública no que se refere à escolha da modalidade de licitação. Esse item está errado. Esse item aí está errado. Por que ele está errado? Olha só. O que a lei diz? Quando você tem um consórcio público, quando você tem um consórcio público licitante, ou seja, o consórcio público vai realizar a licitação. O que tem que ser analisado? Comigo aqui, olha. O consórcio, ele sempre nasce da associação de dois ou mais entes federativos. Dois ou mais entes federativos se associam e dão origem, criam uma pessoa jurídica administrativa autônoma em relação a eles, que é o consórcio público. Isso você vai encontrar no artigo 241 da CF, que está regulamentado pela Lei 11.107 de 2005. Muito bem. Se o consórcio ele é formado por até 3 entes federativos, o que vai acontecer? Você vai multiplicar pelo dobro dos valores de cada modalidade. Dobro. Agora, se o consórcio público ele é formado por mais de 3 entes federativos, o que você vai considerar? Você vai considerar o triplo dos valores de cada modalidade de licitação. Bom, vamos pensar numa situação prática aqui para você entender o que diz a lei. Vamos pensar na situação prática. Olha, suponhamos que esse consórcio fez o orçamento de uma obra. E esse orçamento ficou em 4,2 milhões. Bom, qual é a modalidade comum que eu vou adotar aqui? Lembra o seguinte, olha, no caso da concorrência, é para contratações acima de 1,5 milhão ou então acima de 650 mil. E isso no caso de obra ou serviço de engenharia. Muito bem.
esses são os valores de referência da concorrência. E se fosse uma tomada de preços, é para valores até quanto? 1,5 milhão, 650 mil para os mesmos casos. Bom, quando quem vai licitar é um consórcio, o que eu faço? Eu pego esses valores todos aqui da concorrência, tomada de preço ou mesmo do convite e primeiramente eu multiplico por 2, ou por 3, a depender do quê? Da quantidade de entes federativos que formou o consórcio. Então, se o consórcio foi formado por até 3 entes federativos, eu multiplico o valor por 2. Então, aqui vai ficar 4,5 milhão. E aqui vai ficar 4,5. Ou seja, acima de 4,5 e até 4,5 milhões. Se o valor orçado é de 4,2 milhões, então a modalidade a ser escolhida é o quê? Tomada de preço. Porque se trata de um consórcio nessas condições aí. Por isso é que o item diz: os consórcios públicos devem seguir os mesmos limites aplicáveis aos órgãos e às entidades da administração pública no que se refere à escolha da modalidade. Não, não são os mesmos limites, não. Por isso fica errado. Por isso está errado. 2. Os consórcios públicos são constituídos por meio de ato editado pelo chefe do Poder Executivo dos entes federativos consorciados. 2 está errado. 2 está errado por quê? Porque, na verdade, vai acontecer o seguinte: vai ter um protocolo de intenções. Depois você vai ter lei autorizativa de cada um dos entes federativos que vão se consorciar. E depois você vai ter o contrato, especificamente. Então não é por mero ato editado pelo chefe, precisa inclusive da lei aqui. 2 está errado. Isso você vai achar onde? Na lei 11.107 de 2005. 3. Todas as pessoas jurídicas instituídas pelo Estado, sejam elas pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, são dotadas de capacidade de auto-administração e patrimônios próprios. Realmente, são todas. Todas. Quando fala todas aqui, ele está dizendo o quê? União, estados, DF, municípios, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, consórcio público. Todas. Todas vão ter auto-administração, todas vão ter patrimônio próprio. 4. As fundações de direito público somente podem ser criadas por lei, pois essa é a regra para o surgimento de pessoas jurídicas de direito público. Está correto. Por quê? Porque as fundações públicas de direito público, gente, o STF diz o seguinte: elas são espécies de autarquias. E por isso são criadas por lei da mesma forma que as autarquias. Por isso que está correto. Fundações públicas de direito público são espécies de autarquia, é o entendimento que prevalece. Portanto, elas são criadas por lei. 5. As agências executivas diferenciam-se das agências reguladoras, entre outros aspectos, pela circunstância de não terem como principal função exercer o controle. Realmente, as executivas não têm como principal função exercer o controle sobre particulares prestadores de serviços públicos, mas sim de exercer atividade estatal de forma centralizada. Correto. Questão número 5 está correta. Porque as executivas são sempre autarquias ou fundações públicas que exerçam a atividade tipicamente
pública. Elas não exercem, que é a atividade administrativa propriamente dita, não é necessariamente o controle. 6. A sociedade de economia mista e as empresas públicas exploradoras de atividade econômica. Comigo aqui, olha. Sempre que a questão mencionar empresa pública ou sociedade de economia mista, é fundamental que você se lembre uma coisa muito importante. Tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, elas podem ser criadas ou como prestadoras de serviço ou como exploradoras de atividade econômica. E essa diferença, ser prestadora, ser exploradora, vai gerar uma diferenciação em muitos aspectos jurídicos. Então é importante você ficar atento ao fato de que ser prestadora ou ser exploradora vai variar muitos aspectos jurídicos. Beleza. Ele diz, não se sujeitam à falência, nem são imunes aos impostos sobre o patrimônio, a renda e o serviço, vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Questão número 6, está correto. Por quê? Porque as exploradoras e qualquer outra não estão sujeitas à falência. Essa questão da falência está no artigo 2º da Lei 11.101 de 2005. E essa questão da imunidade, que elas não são imunes, está no artigo 173, parágrafo 2º da CF. Aí o item 6 é correto. 7. As fundações públicas podem exercer atividades típicas da administração pública, inclusive aquelas relacionadas ao exercício do poder de polícia. Olha, a questão 7 está correta. Por quê? Porque se for fundação pública de direito público, ela equivale à autarquia. Se for uma fundação normal, pode exercer a atividade de fiscalização do poder de polícia. Então, questão 7 fica correto. 8. Embora o consórcio público possa adquirir personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, em ambas as hipóteses, a contratação de pessoal deverá ser pela consolidação das leis do trabalho. Não. Quando o consórcio adquire regime de direito privado, vai ser CLT. Mas se o consórcio adquirir regime de direito público, aí vai ser o quê? Estatutário. Então a questão número 8 fica o quê? Errada. Questão número 8 fica errada. 9. As autarquias, as empresas públicas e a sociedade de economia mista são categorias de entidades que integram a administração indireta. Perfeito. Ainda que não prestem serviço público ou exerçam atividade econômica de natureza empresarial. Olha, a questão 9, ela fica errada. Por quê? Porque não é ainda que. O certo é mesmo que. Mesmo que ela preste uma. Porque elas ou vão prestar serviço ou vão explorar a atividade empresarial. Não tem de outro tipo. Então, 9 está errado. 10. Questão número 10. O Ministério Público deverá realizar o controle sobre as atividades das fundações públicas, assim como faz em relação às fundações privadas. Errado. Errado por quê? Porque o controle que o Ministério Público faz sobre as fundações privadas não é da mesma natureza do controle realizado sobre quem? Sobre as fundações públicas. Sobre as fundações públicas. São controles de natureza diferentes. Então, cuidado. O Ministério Público controla fundações públicas e controla fundações privadas, fundações montadas por particulares, tipo Fundação Xuxa Meneghel.
Agora, o controle que o Ministério Público exerce sobre as fundações montadas por particulares não é da mesma natureza que o controle realizado sobre as fundações montadas pelo poder público. É isso que você precisa se lembrar para a prova. E é isso que faz com que o ato seja o quê? Aliás, o item seja o quê? Errado. 10 está errado. 11. Fundação pública é a pessoa jurídica de direito público criada por lei com capacidade de auto-administração para o desempenho de serviço público descentralizado mediante controle administrativo exercido nos limites da lei. Essa questão 11 está errada. Por quê? Porque quando ele diz a fundação pública é a pessoa de direito público criada por lei, semanticamente o que ele está dizendo aqui? Do jeito que está posto aqui, não seria possível, do jeito que está posto no item, não seria possível a fundação pública de direito privado, autorizada por lei apenas. Porque ele diz, a fundação pública é isso e nada mais. Ela é igual àquilo ali. Quando ele fala, é isso, fundação pública é igual a criado por lei com regime de direito público. E como ficaria de direito privado? Então, por isso a questão 11 fica o quê? Errado. Por quê? Porque a fundação pública, ela pode ser de direito público, ela é uma espécie de autarquia, mas ela pode ser de direito privado, regido por direito privado. Ambas integram a administração direta, mas essa tem as prerrogativas de direito público como autarquia, são espécies de autarquia, essa de direito privado não. Questão 11 está errada. 12. A atuação das autarquias está sujeita ao irrestrito controle judicial quanto à sua legalidade e legitimidade. Legalidade é o controle em relação à lei, legitimidade, princípios. Em caso de provocação por algum legitimado. Se algum legitimado provoca a administração para controlar uma autarquia no tocante à legalidade e legitimidade, o judiciário tem um controle restrito, sim ou não? Olha aí na tela. O controle é o quê? Irrestrito. Por quê? Porque o judiciário só não pode controlar o mérito, mas a legalidade, ele pode examinar qualquer aspecto de legalidade ou de princípios. Então, é irrestrito, ele pode avaliar qualquer aspecto de legalidade se ele for provocado, claro. E de princípios também. Então, 12 está o quê? Correto. 13. Considere que um órgão público contrate pessoa jurídica de direito privado, para executar determinado serviço público. Considere ainda que esse órgão conserve a titularidade da prestação desse serviço. Nessa situação, ocorreu a descentralização por serviço, certo ou errado? Essa 13 está o quê? Errada. Por quê? Olha só. Quando a gente fala em descentralização, ela pode ser política, é quando cria um ente federativo. E ela pode ser administrativa. Na administrativa, ela pode ser geográfica, ou territorial. É quando cria, por exemplo, um território federal, uma entidade autárquica em razão da localização geográfica. Mas ela pode ser por serviços, técnica ou funcional. E ela pode ser por colaboração. Beleza. Quando ela é técnica por serviço, é ao criar
ao criar o quê? Autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade e economia mista, consórcio público. Muito bem. Essas é a chamada delegação legal. E essa aqui é a chamada, então isso aqui é por delegação legal. Isso aqui é por outorga. E aqui é mediante concessão, permissão e autorização a um particular. É chamada delegação negocial. Olha, se houve um contrato, o item fala que houve um contrato. Só pode ser essa delegação aqui, não pode ser essa. E essa delegação aqui, só a execução. A titularidade fica com o poder público. Essa aqui, ó, vai a titularidade. Também, e a execução. E aqui só a execução. O fato é que, se houve um contrato, ele estava falando dessa aqui, ó. E essa aqui não vai à titularidade. Então, olha, considere que um órgão contrate, ó, houve um contrato, pessoa jurídica de direito privado, para executar determinado serviço público. Considere ainda que esse órgão conserve a titularidade. Não pode, conservou, da prestação de serviço. Nessa situação, ocorreu descentralização por serviço. Descentralização por serviço não pode ser contrato. Descentralização por serviço, gente, ocorre quando? Ocorre quando for criada uma autarquia, uma fundação pública, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista e um consórcio público. Não pode ser por contrato. Então, 13 está o quê? Errado. 14. A respeito da organização administrativa, julga os itens subsequentes. As empresas públicas exploradoras de atividade econômica não estão sujeitas à responsabilidade civil objetiva. Está correto. E aí é sempre bom você lembrar o seguinte, ó. Quando se tratar de empresa pública e sociedade de economia mista, é fundamental você lembrar que elas são prestadoras de serviço público ou elas são exploradoras de atividade econômica. Muito bem. Neste caso aqui de prestadoras, a responsabilidade civil delas vai ser o quê? Objetiva. E no caso das exploradoras, a responsabilidade civil vai ser subjetiva. Isso a gente encontra onde? Isso a gente encontra onde? Isso a gente encontra na Constituição Federal, no artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º. Então a gente acha isso onde? Artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º da CF. Porque elas são o quê? Exploradoras. E as exploradoras seguem o mesmo regime dos particulares. Então 14 está certo. 15. Ao criar uma entidade e a ela transferir determinado serviço público, o Estado realiza a descentralização mediante delegação? Não, porque ao criar uma entidade, ele pode estar criando o quê? Ao criar uma entidade, ele pode estar criando autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade, consórcio público. No caso de autarquia, é outorga e não delegação. Ao criar uma entidade, ele não mencionou que entidade é, pode ser essa aqui. Do jeito que ele colocou, significa que todas são delegação. Aí 15 fica o quê? Errado. Questão 15 fica errado. Muito bem. Finalizamos aqui nosso primeiro bloco a respeito aí
da organização administrativa do Estado. Voltaremos para continuar tratando aí desse tema.